encontro que pareceu né, momentâneo ali no improviso, não teve nenhum improviso em nada disso. Para vocês terem uma ideia, na segunda-feira à noite, embaixadores brasileiros já receberam um alerta, um aviso, basicamente, do setor privado brasileiro de que Donald Trump iria fazer esse gesto. Iria fazer algum gesto de aproximação. Ninguém sabia exatamente o que seria esse gesto. Ou seja, segunda-feira à noite, mais de 12 horas antes, basicamente, desse encontro. Como é que isso foi construído? Foi construído justamente numa negociação que envolveu, sim, obviamente, interlocutores do governo, mas, acima de tudo, o setor privado brasileiro e americano, com uma condição. E aí todos estavam de acordo com essa condição. Não haverá discussão, conversa, papo, negociação, absolutamente nada sobre anistia, sobre STF, nada disso poderia entrar na discussão. Quando isso basicamente foi acertado, olha, não há espaço, esse é um non-starter, como eles chamam, ou seja, não é um ponto de partida, ficou estabelecido então que sim, o setor privado poderia convencer a Casa Branca a convencer o presidente americano a fazer algum tipo de gesto. Esse gesto, então, organizado, coreografado, eu diria, foi justamente para abrir, então, uma nova etapa de um diálogo. Muito bem, até aí você pode até entender. E aí tem todos os temas, inclusive, que poderão entrar nesse diálogo. Houve uma espécie de acordo. Quais temas podem entrar, quais temas não podem entrar. Adivinha? Um deles que pode entrar, terras raras, ou seja, o acesso dos americanos às terras raras no Brasil, algo ultra estratégico para os americanos por muitos motivos, inclusive pela concorrência com a China. Muito bem, tem essa parte comercial toda estabelecida, tem toda essa preparação feita para que então o presidente Lula, que foi avisado sim antes de tudo isso acontecer, que Donald Trump faria basicamente esse gesto. Agora, dito isso, vamos lembrar quem é Donald Trump. Vamos lembrar de que forma Donald Trump atua. E vamos lembrar que é sempre ele que precisa dar as cartas para que algo, supostamente, na visão dele, tenha algum espaço para prosperar. Então, muita cautela em achar que isso é algo positivo para o Brasil. Por enquanto, é só um gesto. Por enquanto, é só uma manobra, eu diria, de alguém que é conhecido por chantagear, assediar, mentir. Ontem ele mentiu durante uma hora inteira, no púlpito, basicamente, mais importante da diplomacia internacional. Então, não é o momento de comemorar absolutamente nada. É uma nova história, é um novo momento, basicamente, dessa história, mas sem qualquer tipo de ilusão de que isso, então, signifique uma nova relação, etc. Não. Agora, também, uma outra, por que essa história é tão complexa e por que ela é tão importante? Porque ela tem, obviamente, muitos interesses sendo jogados ao mesmo tempo. Qual é a outra parte dessa história? A enorme frustração, obviamente, do lado bolsonarista. Porque, obviamente, foi aberto, sim, um canal de comunicação que não foi feito nem por Eduardo Bolsonaro e nem por Paulo Figueiredo, e sim pelo setor privado brasileiro e americano. Isso, obviamente, deixou eles absolutamente desesperados. Uma fonte, um empresário daqueles gigantescos que a gente conhece no Brasil hoje, me disse ontem, depois de contar basicamente como foi essa negociação e tal, ele disse o seguinte: eu não queria estar na pele de Eduardo Bolsonaro neste momento. Ou seja, o próprio setor privado brasileiro, sabendo que, óbvio, passou por cima do bolsonarismo para conseguir ganhos econômicos. Ninguém aqui está falando em democracia, ninguém aqui está falando em nenhum aspecto de, não, é extrema-direita moderada americana. Não é nada disso. São vários interesses sendo jogados ao mesmo tempo. Por isso, não é o momento de comemorar absolutamente nada. Isso é um momento estratégico. O governo brasileiro vai ter que ser extremamente cauteloso nessa reunião. Não por acaso essa reunião vai acontecer de forma virtual e não no Salão Oval para evitar uma emboscada, como Donald Trump já fez com Zelensky, como ele já fez com Ramaphosa, como ele já fez com outros líderes, inclusive europeus. Ou seja, não há espaço para confiar em alguém como Donald Trump. Isso fica muito claro. Então, a partir de agora,
é uma etapa nova, o governo brasileiro já prepara, inclusive, uma lista de itens que poderão ser tratados bilateralmente, claro, nenhum deles anistia, nem STF, nem democracia brasileira, nem eleição, nada disso está em jogo, mas, claro, com muita cautela.